E agora nós vamos falar um pouquinho sobre estética. Nada melhor do que cuidar da beleza. Ultimamente há uma procura muito grande, tanto da parte das mulheres que já procuravam-se as mulheres pela beleza, poder estar bem lindas e belas, porque elas já são. Costumo dizer que as mulheres são lindas, mas elas querem ficar mais bonitas ainda. E também tem aumentado o número de homens que também têm se preocupado com a sua beleza. Nada melhor que nessa tarde nós recebemos o nosso convidado, Dr. José Octávio Gonçalves de Freitas. Hoje ele é presidente da Sociedade Brasileira Regional de Cirurgia Plástica em São Paulo. Isso. Tudo bem? Boa tarde, Tudo doutor. bem, boa tarde. Tudo bem, como é que você está? Prazer estar aqui. Prazer estar todo com o nosso. seu público. E estamos abertos aí a qualquer pergunta para ajudar a população. Tudo bem. Doutor, como é que é a formação do cirurgião plástico? Então, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a Regional São Paulo, a qual eu presido, tem uma preocupação muito grande em informar ao público que o cirurgião plástico, aquele que faz harmonização, que faz estética, ele não é um indivíduo formado somente para isso. Para ser cirurgião plástico, ele faz 6 anos de faculdade, depois ele faz mais 3 anos de cirurgia geral, ele opera tudo, estômago, intestino. Dizer que é um processo de aprendizado. De aprendizado e não é uma coisa assim fácil, não, né? Não, e depois ele faz mais 3 anos só de especialização em cirurgia plástica. Então o processo 13. dele são 13 12 anos total. 6 mais 6. 6 mais 3 6. e 3. São 12 anos de formação. Quando ele vai formando, ele vai aprendendo a fazer coisas que do ponto de vista prático, às vezes são estéticas. Por exemplo, ele vai reconstruir um olho, o indivíduo perdeu um acidente. Ele vai aprender a mexer na pálpebra, mexer no olho, fazer uma cirurgia de pálpebra para uma senhora é um pulo. Ele vai fazer um nariz, o indivíduo teve um câncer de nariz, esse nariz teve que ser amputado, você precisa reconstruir esse nariz. Para depois fazer a cirurgia estética do nariz é um pulo. Então, tanto a estética quanto a cirurgia de rejuvenescimento, a cirurgia reparadora, elas andam juntas, são exatamente juntas, né? Isso ajuda muito o indivíduo, por isso que a gente sempre fala, precisa haver muito cuidado em procurar o cirurgião certo para aquele tipo de cirurgia correta, né? E esse prazo de 12 anos que o senhor havia falado? Isso. Tem os 6 da faculdade. Da faculdade e depois tem mais 6. Isso. Nesses outros 6, tem-se também a prática? Já entra também Sim, na parte da prática? Quando você sai da faculdade, você já é médico. Ah, já é médico? Já é médico. Já recebe o registro? Já é registro, já pode atuar, pode atender, fazer o que quiser. Sim. Durante a procura da especialização, você vai trabalhando em certos momentos, por exemplo, na cirurgia geral, você faz cirurgia de vesícula, você faz cirurgia de intestino, você faz hemorroida, você faz apêndice, e você vai pegando a mão e vai aprendendo a lidar com o corpo humano. Para depois de 3 anos, entrar mais 3 anos só fazendo a parte da cirurgia plástica. As reconstruções, a parte estética, a parte de habilitação oral, fissura labiopalatina, crânio facial, tudo isso queimado que o cirurgião plástico faz. É que a gente é conhecido normalmente como cirurgião da beleza, né? A beleza é uma parte dela e não é fácil. Daí o problema que a gente encontra na harmonização. Qual que é o mais difícil, doutor? A parte estética dela, que é a externa, ou a cirurgia que é interna? Olha, eu acho que as duas são muito difíceis. Você pegar uma senhora, por exemplo, com uma mama muito grande e aquilo atrapalha demais o dia a dia dela, e você pegar um indivíduo que teve uma perda traumática da orelha, ambos, dentro do seu contexto de vida normal, naquele local, sofrem exatamente igual. É a falta a saúde, ela é o equilíbrio que o indivíduo tem que ter, do ponto de vista dele não só físico, mas o equilíbrio de estresse dele. Então, uma mama grande, com a falta de uma orelha, o desequilíbrio é igual. Então, não existe o mais difícil, existe o mais indicado para aquela pessoa. Porque tem pessoa que procura o cirurgião plástico com um sonho que é difícil de ser alcançado. Eu quero ficar com o nariz fino porque o meu marido gosta de nariz fino.
Não dá, né? Ou o indivíduo que tem... Podemos dizer que o cirurgião plástico, ele resolve o teu problema sim, mas ele não faz milagres também. Existe uma máxima na gente em cirurgia plástica que a gente fala que o cirurgião plástico, ele é um psiquiatra com bisturi na mão. Né? E não deixa de ser, porque o momento de você agir também depende muito da pessoa, né? Do que ela busca. E uma das coisas que você aprende nesses 6 anos de formação depois da faculdade, é entender a pessoa para ver se aquilo pode acontecer ou não vai acontecer. E o cirurgião em si, ele tem que ser muito verdadeiro com o cliente, né? Porque tem uns que já falam, a pessoa fala assim, como você acabou de falar, eu quero meu nariz tal, igual ao ator fulano ou cantor X. Mas esteticamente, você, doutor, visualizando o formato do rosto da pessoa, você vê que não tem nada a ver. Nessa hora você é verdadeiro para poder falar a verdade da pessoa, né? E por isso que a formação do cirurgião... Não existe dinheiro nenhum que pague... Você vê, é por isso que, por exemplo, você vê alguns atos de alguns médicos, outros profissionais, por exemplo, sobre a harmonização facial, que era uma coisa que a gente vai falar mais tarde. Vai falar. Mas o indivíduo ultrapassa o limite do natural, o limite do normal, e vai atrás do que o paciente acha ou do que ele acha que é bom para ele. E isso não é um indicado. Cada pessoa tem o seu nível de beleza, o seu nível de preocupação, a forma como que ele se relaciona, e o cirurgião tem que ter essa ideia de dar a normalidade e não transformar uma pessoa com um problema num monstro. É verdade, sim. Doutor, fala para a gente um pouquinho sobre a retomada da cirurgia plástica pós-pandemia. Então, a cirurgia plástica ela teve um problema grave na pandemia em 2 aspectos. Do ponto de vista de cirurgias estéticas, vamos chamar assim, não é correto, mas uma cirurgia de pálpebra, uma cirurgia de nariz, a queda foi pequena porque a maioria dos pacientes não os procuravam. O que preocupou muito a gente foi nas cirurgias advindas de tumores de pele, de grandes reconstruções, que o paciente que tinha um tumor pequeno, ele ficou afastado do hospital por causa da pandemia e 2, 3, 4 meses faz uma diferença muito grande. Muito grande. Então, por exemplo, no hospital que eu trabalho, que é um hospital público, você teve pacientes de idade que ficaram em casa, ficaram restritos à sua casa, que tumor de meio centímetro passou a tumor de 1,5 cm, 3 centímetros. Uau. Aquilo que você ia fazer uma cirurgia pequena, acabou tendo que tirar parte da pálpebra, parte do nariz. Então, o que a gente observou é que houve um agravamento dessas reconstruções durante a pandemia, né? Isso atrapalhou demais a vida da gente. Muito, né? Muito. E o pior é que o paciente paga o pato. Né? Porque também não tem o que fazer. Ou você atendia o pessoal com Covid, ou você tratava esse idoso. Esse idoso indo no hospital, ele podia ficar livre do tumor, mas ao mesmo tempo podia pegar o Covid. Então, uma escolha de Sofia, que na realidade a gente deixa na mão de Deus, e ele sabe o que faz nesse momento. Doutor, quais são os riscos da escolha de um profissional mediante as mídias sociais? Os riscos são enormes. São muito grandes. É claro, você não mede a capacidade de um profissional, seja ele ou um cirurgião plástico ou um dermatologista, no caso de fazer a harmonização facial, pela quantidade de seguidores que ele tem. Envolvendo essa pergunta também mediante as mídias sociais, eu posso dizer que há um risco maior também quando o paciente vai fazer com o famoso, porque você acabou de falar, né? Claro. 1 milhão de seguidores, o famoso tal, 2 milhões, 5 ou 10. E quando você vê um médico fazendo harmonização com o paciente, a pessoa já queria, eu acabei de fazer, fui recrutada, fui indicada por um famoso tal, e esse famoso que tem milhões de seguidores e foi com o médico tal. É um risco isso? Pode ser? Não só é um risco, como é certeza de fracasso. Porque é o seguinte, o indivíduo que tem seguidor no Instagram, ele não é exatamente um profissional
capacitado. Se você buscar uma busca rápida no Instagram, você tem indivíduos que se dizem profissionais que não são profissionais. O cara que faz cirurgião plástico não é cirurgião plástico, o cara que fala que é dermatologista, ele não é dermatologista. Então a primeira coisa é a busca dele. Então esse indivíduo tem especialização, é entrar no site, no Google, site do Conselho Regional de Medicina do local onde o indivíduo está e procurar ver se aquele indivíduo tem qualificação. Lá está escrito, Dr. José Otávio Gonçalves de Freitas, especialista em cirurgia plástica. Então eu não poderia estar fazendo nenhuma cirurgia ginecológica, eu não poderia dizer que eu sou cirurgião neurocirurgião, porque lá está escrito que eu sou cirurgião plástico. Agora o indivíduo fala, eu sou dermatologista ou cirurgião plástico, e lá não está dizendo nada, que não tem especialidade, aquele indivíduo não passou pelo processo de especialidade. Agora, nós, cirurgiões plásticos, temos uma facilidade. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela tem a catálogo de todos os cirurgiões plásticos do Brasil inteiro. Então, é só entrar no www.sbcp, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.org.br, você vai entrar na nacional. Ali você tem do país inteiro. De São Paulo, aqui do estado, é www.sbcp-sp.org.br. Lá você não tem como errar. Quer mais baba ainda? Entra no Google, bota Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, já sai tudo. Já sai tudo. O indivíduo sabe o que ele é, o que ele não faz. Só falta, até a cara do indivíduo tem lá, também, tem tudo lá, tem tudo. Olha aí, escuta, porque quem está falando é o presidente, né? Qualquer pessoa que está dizendo aqui nessa tarde, né? A importância disso é frasear o seguinte, voltando à mídia, o indivíduo que ele faz mídia, ele vende um produto. E esse produto, ele é comerciável. Então você pode comprar seguidor. Existem empresas que vendem seguidores. Então você vê, eu vou dar um exemplo clássico. O Ivo Pitangui, que Deus o tenha, já é falecido, não tem nenhum seguidor, porque ele não tinha Instagram na época dele. Verdade. Então hoje, se fosse hoje, como é que seria? Não é verdade? Né? Você tem cirurgiões super conceituados que têm poucos seguidores, mas ele não se preocupa com isso. E não são nem conhecidos da mídia e faz um trabalho de excelência. Excelência. E isso você tem em todos os lugares dos rincões do nosso país, graças a Deus. Fala pra gente sobre a febre nacional, mundial, doutor, que é o tal da harmonização facial. Isso daí é um problema. Quando eu me formei há muitos anos atrás, cirurgião plástico, você tinha as formas de você tratar as pessoas de alguma forma suave. Então você tinha injeção de gordura, você tinha injeção de ácido hialurônico, você tinha injeção de algumas substâncias. Esse negócio com o tempo mudou de nome, se deu um nome glamuroso de harmonização facial. Que nem lipoaspiração, hidrolipoaspiração, vibrolipo, é tudo a mesma coisa, na realidade são formas diferentes para o mesmo fim. A harmonização facial como diz o próprio nome, é uma forma de você lidar com certos pequenos defeitos da pessoa, ou vinco, ou ruga, com uma série de produtos. E hoje a gente tem um montão deles, desde creme até os injetáveis, como o Botox, ácido hialurônico. Você tem milhões de formas. E hoje, como o arsenal é muito grande, você consegue atingir uma maior quantidade de pessoas e maior área da face de melhor maneira. Isso traz ganho financeiro. Então você tem outros indivíduos sobre os olhos disso. Agora, imagina só, você estuda a vida inteira como um médico, um dermatologista, cirurgião plástico, você faz todo um trabalho e você quer igualar, às vezes, o indivíduo que não fez nada e quer ficar injetando, faz um injetando. Eu estou cheio no hospital público, aparece demais lesão de asa nasal, lesões graves por indivíduos que não são habilitados, eu não estou falando nem médicos, né? São indivíduos que nem médicos são, fazendo o que eles chamam de harmonização facial. Porque a pessoa também vai procurar o preço mais barato. Então você tem, como teve uma época de prótese mamária baratinha, que a gente chamava de chinesinha, você tem a quantidade de prótese mamária que você tem é um valor médio. Você tem prótese muito abaixo. Tem que estranhar. Por que a maioria das boas
cobra um preço e aquela outra é baixinho. Quando você vai comprar um pneu, se você tem o pneu das marcas boas, que custa R$100 o pneu, tô dando ficção. Sim, sim. Para que você vai comprar um pneu de R$3? Você não acha que esse pneu tem alguma coisa errada? Então, até nisso você tem. Então, é claro que se você, por exemplo, vai na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, você tem o indivíduo A, o indivíduo B e o indivíduo C. Um cobra 200, outro 150, o outro 110. Você tem um valor médio. Aí você vai num que não é da sociedade, que não tem nada a ver, ele cobra 30. Tem alguma coisa errada. Ou ele está te enganando, ou o produto que ele usa não está sendo correto. Então, a gente tem que tomar cuidado. Tal como a dona de casa, ou o indivíduo vai na feira escolher a melhor fruta, ele tem que escolher também o melhor cirurgião plástico, o melhor dermatologista, baseado na indicação da família, na indicação dos amigos, de alguém que o conhece. Né? Isso é muito importante. E falando também, doutor, acerca dos cremes. Tem muitos cremes de grandes marcas, não vamos dar nomes aqui. Sem marca. Né? De grandes marcas. Ah, você passa o creme tal, que em 3 semanas vai sair tua linha de expressão, vai ficar com aquela pelezinha de pêssego, não vai ter ruga nenhuma. Doutor, você acredita que eu estou do lado de um presidente, é claro, e é lógico que eu vou dar crédito ao meu presidente. Mas o que você pode falar um pouquinho para a gente aqui acerca desses cremes milagrosos que passa na televisão, dizendo que vai deixar a tua pele sem ruga, sem linha de expressão? Cara, eu vou contar uma coisa, eu vou inverter a situação. Você gosta de cerveja. O que você prefere? Tomar cerveja num copo de cristal bonito ou num copo feio? O que você prefere? Tomar num copo mais elaborado naquele momento ou num copinho de bar? Parece que a cerveja muda de cor. A mesma coisa com o produto que se você anuncia. Conforme você muda o anúncio e faz aquele anúncio, o indivíduo se entusiasma, ele acha que aquilo vai fazer um efeito milagroso. Mas não existe milagre. Não existe, né? O milagre é você ter uma boa alimentação, você se cuidar. Sabe qual é o milagre? É a pessoa passar fotoprotetor, por exemplo, todo santo dia no rosto. Seja homem, seja mulher, porque isso faz com que o envelhecimento cutâneo se retarde. Aí, qualquer creme vai funcionar. Existem cremes de ótima qualidade, que são cremes trabalhados, que são de produtos bons, e tem cremes de baixa qualidade, né? Aí cabe à pessoa. Eu conheço, por exemplo, uma senhora que ela adora usar um creme de baixa qualidade. E eu não vou citar o nome, mas é um creme num potinho redondo, azul, que vende em qualquer farmácia. Ela adora aquele creme. Por quê? Porque ela se protegeu a vida toda e ela tem uma pele boa. Então aquele não é um creme de baixa qualidade. É um creme que para ela funciona muito bem. E tem outros que vão atrás da marca, que é a maioria. Mas isso é do ser humano. Isso é do ser humano. Podemos dizer, como a gente já falou aqui a respeito das mídias sociais, a televisão ela tem uma influência muito forte sobre isso, né, doutor? Não só a televisão, como a própria mídia social. Conforme você vê, isso faz parte da propaganda, do marketing. Sim. Conforme você vende o produto é melhor entendido. Se você oferece para o indivíduo aquilo que ele quer escutar, ele vai escutar. Se eu vir eu falar assim, minha senhora, a senhora tem cheio de ruga em volta dos seus lábios, a senhora fuma muito, essas rugas em volta do seu lábio, eu tenho como resolver. Eu vou passar creme de cocô de tartaruga. Você vai acreditar, você vai passar, porque eu estou vendendo para você que aquilo é milagroso. E cá entre nós não vai adiantar nada. Por quê? Porque ela fumou a vida inteira, ela não se cuidou. Então, existe tratamento? Claro, mas é um tratamento longo, é um tratamento difícil. Não é um tratamento que em 10 minutos você vai resolver. Doutor, falando um pouquinho sobre as queimaduras e os riscos que se tem nas festas, comemorações em si. Essa época do ano é terrível. Terrível, né? Porque o que acontece? Começa a ter frio, né? E é bom para a dona de casa ela sempre lembrar que é o seguinte, as piores queimaduras estão em casa. Então, perto da área do fogão, onde tem as piores queimaduras. Está trabalhando, a criança vai lá, puxa a panela e cai feijão em cima dela, ou ela está fervendo leite e a criança vai mexer no leite, ou ela mesmo derruba. Então, o maior centro de queimaduras que tem é próprio dentro de casa mesmo.
Depois, nessa época do ano, você tem as festas juninas, que na cidade de São Paulo não são tão evidentes, mas no interior do país são muito. Então, é pular fogueira, brincar com fogos, isso aumenta demais o número de queimados. E, em terceiro lugar, é aquele churrasqueiro de fim de semana, que nunca acendeu um churrasco, resolve acender o churrasco, Olha aí, ó. resolve jogar álcool, Ixi. aí ele joga o álcool não pega, ele joga de novo mais álcool, aí explode o álcool, Explode. acabou o churrasco e ele vira no churrasco, né? Então esse é o nível de preocupação. Então ao mexer com fogo, tomar sempre muito cuidado. Verdade. Doutor, é uma honra poder estar te recebendo aqui nessa tarde. A honra foi minha. Nossa, eu me sinto privilegiado de poder receber o presidente. O que traz? O senhor pode deixar, por favor, os telefones de contato? Então, eu como sites? estou representando aqui a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, eu vou deixar o contato da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional São Paulo, que é www.sbcp-sp.org.br. Entrando no site da sociedade, você tem qualquer tipo de instrução, você pode ter acesso a qualquer cirurgião no estado de São Paulo, no Brasil, próximo da tua cidade, aonde você estiver, sempre tem um cirurgião esperando para fazer o melhor para você. Pois não. Tá bom? Obrigado, doutor. Eu que agradeço, muito obrigado. Volte sempre. Com certeza. Esperamos rever mais vezes aqui. A hora que convidar, eu estou aqui. Obrigado. Obrigado.